Agora vamos começar. 22 horas. Vamos ser pontuais aqui. Quem vai chegando, pega o meio da aula. Bom, gente, boa noite a todos, né? Nós estamos aqui hoje com o André Lima, é o nosso convidado especial, e tem como título, né, dessa masterclass um tema tão especial que é usando a palavra de Deus no ensino domiciliar, né? Educando em casa com a palavra de Deus. De interesse de todos, né? Sem dúvida, o André, mesmo sendo um título assim simples, você sabe que vai ser algo tratado com profundidade, porque ele é uma pessoa que dedica muito tempo, né, André, para estudos. Eu sou sua fã. Né? Em tudo que ele se aplica, em tudo que ele se dedica, ele coloca o coração, vai com profundidade. Eu não vou lembrar aqui de todo o seu currículo, mas, por favor, se eu falar alguma coisa errada, você me fale. O André, ele é mestre em História, em Teologia, em Educação por Princípios, professor de hebraico, grego, latim. Bom, tem aí um currículo extenso, né, para contribuir no tema. Eu vou pedir, antes da gente começar, queridos, que vocês fechem o microfone, isso é muito importante, tá? Verifique o seu microfone, é importante porque a gente está gravando essa aula, então, se o microfone estiver aberto, por favor, feche o microfone. Ok? Sempre verifique nesse símbolo de microfone se está aberto ou fechado. Aí é só clicar e deixa ele mudo, ok? Eu acho que todo mundo está com o microfone mudo. Bom, isso é importante. Gente, o André é um querido amigo, né, que eu conheço desde 2016, do passaporte Cimeduc Aurum, né, Aurum ainda, Aurum. Aurum, isso, do tempo do Aurum. Isso, do passaporte Cimeduc Aurum. E de lá para cá a gente vem trocando figurinhas, né? Muitas trocas, e tem sido muito bom, tem sido uma grande caminhada até aqui. O André nos abençoa muito com seu conhecimento e ele serve com muita alegria, né, a toda a comunidade homeschooler. Já é um pai homeschooler há um ano, né, André? Isso, agora sim, um ano. Um ano oficialmente, né? Mas sempre teve essa prática, né, de educar os filhos também, ainda que estivesse na escola, você sempre cuidou, né, diretamente da educação deles e dentro de casa. E, gente, é isso aí. Eu vou abrir a aula, tá? Fiquem à vontade. Quero dizer a vocês, lembrar a vocês que o passaporte Sim Eduque vai ficar à venda até no dia 1º de novembro, que é sexta-feira agora. Então, não perca essa oportunidade, porque quem comprar até 1º de novembro, a assinatura, né? Fizer a assinatura, que pode ser cancelada a qualquer hora, ela é mensal, e você pode cancelar a qualquer hora a assinatura, vai ter direito a todos os bônus, que são 33 itens para sorteio, tem conteúdos exclusivos, e o André Lima é produtor do primeiro conteúdo, tá? O primeiro mês, que é o mês de outubro, 30 de outubro, amanhã, será? Ou a gente vai jogar para 1º de novembro? Não, tá prontinho. Tudo pronto, viu, Tudo gente? pronto. Tudo pronto para entregar para os assinantes do Seduc. Então, é isso aí, né? André, a palavra é com você. Fique à vontade. Vou fechar meu áudio aqui. Tá bom. Difícil escolher uma coisa, mas eu entendi que falar muita coisa também não é a melhor opção. Então, eu fiz a opção hoje com vocês para tratar a questão da mente em si e de como ensinar as coisas em casa a partir de uma perspectiva bíblica essencial para a proteção da mente. Nós todos viemos de uma formação humanista, né? Nós não tivemos uma formação que nos desse discernimento suficiente para separar o que é cosmovisão bíblica, o que não é. Nenhum de nós teve o privilégio de ter sido homeschooler, talvez alguns, mas nenhum de nós foi homeschooler como filho, né? E nos ambientes acadêmicos nós fomos expostos a uma cosmovisão que não é a cristã.
Tanto que quando a gente começa a tratar de educação cristã dessa perspectiva mais bíblica, né, da verdadeira educação cristã, como o Cici trata na sua palestra lá, a gente vai sempre encontrar resistência num primeiro momento, né, uma série de desculpas ou outras coisas assim. Então, eu queria mostrar para vocês um pouco aqui de como é a linha do tempo dessa questão de mente na Bíblia. Então, a gente vai ver como ela é fundamental e como ela sempre foi preponderante. Então, veja só, na criação, Deus faz o homem à sua imagem e semelhança. Essa imagem e semelhança não é outra coisa senão essa capacidade de raciocínio criativo. Não só a capacidade espiritual, mas a capacidade cognitiva de compreender as ordens do Criador, de viver debaixo da sua lei, dos padrões que Deus coloca. Só a gente lembrar que o Senhor fala para Adão que ele deveria multiplicar e encher a terra. Falei isso com Adão e Eva. Mas aí ele planta um jardim e põe Adão e Eva dentro do jardim. Você vai pensar, por que ele faz isso? Para estabelecer um padrão de raciocínio, para estabelecer uma aula, um sentido de organização. Então, esse exercício da imagem já passa ali no jardim. Depois vem a queda, o homem passa a usar a mente para maquinar o mal. Ainda essa maquinação do mal é uma maquinação inteligente. A gente tem o primeiro urbanista da história. Eu sempre fiquei encucado por que tinha que ser um descendente de Caim, por que não podia ter sido um descendente de Sete. Mas o primeiro arquiteto que faz todo um projeto urbanista é um descendente de Caim e faz um projeto que encapsula o mal, né? E até o líder preponderante, os seus descendentes, matam e acham uma desculpa e se orgulham desse mal. Depois vem o dilúvio, a gente tem de novo um exercício fantástico da mente de Noé, entendendo os projetos de Deus e arquitetando todo aquele trabalho. Eu imagino que Noé teve que inventar ferramentas, criar mecanismos. Foi um exercício de inteligência, uma ocupação da mente e uma proteção, em certo sentido, porque enquanto Noé se ocupava de construir a arca, ele protegia os filhos de lidar com aquela geração cuja iniquidade já tinha tocado o céu, né? Para despertar a ira do Senhor. Então, isso é uma coisa muito interessante. No relato do dilúvio, a gente tem um detalhe que está escondido ali, é que a mesma palavra para arca aparece de novo no texto hebraico, mas na história de Moisés e sua mãe. Aquele cestinho que Joquebed faz para colocar Moisés, é a mesma palavra para arca. Então, os dois abrigam um sentido de proteção, de cuidado, de isolamento do perigo, e isso vai dando essa ideia de proteção da mente que nós fazemos em casa pela palavra. A gente tem Abraão, escolhido por Deus, dentro desse contexto de família, e a gente tem toda uma mudança de paradigmas, em todo o trato de Deus com Abraão traz mudança de paradigmas grandes, não é? Abraão adorava deuses municipais, então naquela época, quando alguém mudava de cidade, era porque o deus da outra cidade era mais forte, né? Então se a gente visse que Piauí estava ganhando, a gente ia lá para Teresina porque a cidade estava maior, né? O limite estava grande e tal. Sempre ninguém ia mudar para uma cidade que ele não pudesse comprovar o poder do Deus da cidade. Aí aparece um Deus para Abraão e fala para ele, vai para uma terra que eu te mostrarei. Para nós parece uma coisa simples, mas para Abraão foi uma quebra de paradigma gigante. Então Deus trabalhando na mente de Abraão, nos pensamentos de Abraão, na cosmovisão de Abraão, e disse, Abraão, você vai me seguir, mas não conforme os seus padrões, não conforme o que você está acostumado, não com os critérios que você tem. Você tem que mudar completamente esses critérios e essa mente. E aí a gente progride. Isso acontece no Êxodo, quando o pessoal sai para o deserto, eles são muito mais egípcios do que israelitas. Eles constroem lá uma imagem de um bezerro de ouro, era o deus da vida. Os textos de mitologia egípcia dizem que se você encontrasse um touro, não podia se mexer, ele decidia se você viveria ou não, matando você ou deixando você livre, né? Então eles voltam a esse paradigma, tem todo um processo educacional. Josué confronta esse povo, os juízes vão mostrar para nós como uma mente cauterizada pelo pecado atrapalha a nossa vida. Na monarquia, Deus começa a estabelecer esses padrões de avaliação de vida.
Os profetas funcionam também como ativadores de consciência e quebradores de paradigma na mente, sempre trazendo a cosmovisão de Deus para o povo e sempre. Se você lê os profetas com atenção, a abordagem deles é sempre comparativa e sempre no sentido de colocar uma régua de medir, que é a lei, e dizer, vocês não passam nesse teste até que a gente chegue, então, nos evangelhos com um novo padrão de pensamento completo por Jesus, e nas epístolas, no crescimento do cristianismo, nas epístolas paulinas, com o famoso versículo: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Olha só que legal esse quadrinho. Na Educação por Princípios, a gente trabalha com 3 processos mentais principais. O processo da reflexão, que é o primeiro, quando você toma contato com uma informação. A reflexão dessa informação leva você à segunda etapa, que é a criação. E o exercício da criação leva você à terceira etapa, que é a aplicação. Então, veja só. Quando eu estou refletindo, estou pensando em ponderamento, estou pensando em estudo, em compreensão, uma primeira etapa. Está pensando em trabalhar com conceitos, a gente chama isso de pesquisa, de raciocínio em AEP. Parece muito com o que a gente chama de gramática em educação clássica também. Então, é hora que nós estamos dando para a mente conteúdo. Todo o estudo bíblico que a gente faz, toda a história bíblica que a gente conta, leituras de perguntas de catecismo, qualquer exercício nessa direção, trabalha com esse estado da mente de refletir. Aí a gente produz entendimento, que a Bíblia chama de entendimento. Quando a gente passa para criar, nós estamos falando já de outra etapa, de discernir, deduzir, de analisar. Então agora eu já não só estou colocando ou refletindo a informação em si, mas eu estou produzindo conhecimento, porque a partir daquela informação eu já crio alguma coisa nova. Então, vou ponderar, por exemplo, Filipenses 4, 8 e 9, tudo que é puro, verdadeiro. Entendi aqueles critérios, percebi que eu não posso deixar nada entrar na minha mente. Então, agora eu crio 4 perguntas que eu faço na minha cabeça toda vez que um pensamento novo aparecer. Então, já saí só do entendimento, produzi conhecimento novo por análise, discernimento e dedução. Fiz aquilo uma coisa prática que eu posso usar, transformei aquilo num conceito transferível e usável. E aí eu vou para aplicar, eu vou praticar. Aparece o pensamento, eu testo. Nós falamos, mas eu pensei mal ainda. Quer dizer que só os 4 critérios que eu estabeleci não estão certos. E aí eu começo a praticar, vou para o campo da ação, sintetizo, corrijo. Estamos trabalhando com o que a Bíblia vai chamar de sabedoria. O que a gente tem aqui, então? Passando para outra coluna. Quando eu estou refletindo, eu me preocupo com princípios. O que nós queremos dizer com princípios? Conceitos sintetizados ao máximo. Porque princípio é uma palavra muito, muito de domínio público. Nós acabamos usando o conceito dela mais geral, né? Qualquer coisa é princípio. Então, o fulano diz assim, orar é saudável para a vida cristã. E diz, isso é um princípio da minha vida. Joia, pode ser nessa concepção. Mas em educação por princípios, princípio é uma verdade fundamental que você encontra depois de ter ponderado muito sobre um assunto e que você consegue resumir numa frase que tem 2 partes. Essa parte tem uma causa e um efeito. Então, sempre que você estiver procurando por um princípio, se você consegue enxugá-lo ainda mais, quer dizer que você não chegou nele. Por consequência, eu não posso lidar com muitos princípios. Eu lido com poucos princípios que, quando plantados na mente do meu filho, vão ser frutificados em muitas verdades. Então, quando você vai lidar com a EP, você vai falar assim, nossa, mas só 7 princípios? Não, não são só, já é bastante. Porque o domínio desses 7 já me faz lidar com um universo enorme de coisas. E se eu consigo dominar a síntese, né, e os princípios, eu consigo daí criar e aplicar infinitos conceitos, fatos e ações. As primeiras 2 partes estão no interno e no externo, né? Ponderação, reflexão, ainda muito interno. A criação também é algo muito interno. Mas quando eu passo para fatos e ações, eu já começo a fazer uma ponte entre o que é externo e entre o que é interno. Eu testo, não deu certo, eu já modifico algum conceito que eu tenho dentro de mim também. É legal depois, porque essa mesma tabela a gente usa aqui para perguntar, deu certo aquilo que eu estou ensinando?
Ao final de um processo, eu pergunto, meu filho ponderou, discerniu e praticou, ele refletiu, criou e aplicou? Eu consegui que ele fizesse isso? Num certo sentido, todo o meu esforço avaliativo passa por isso daqui. A gente teve uma experiência interessante agora no Faces of History, nessa semana, na segunda-feira, porque foi exatamente esse processo. Nossos filhos refletiram numa biografia de alguém da história antiga, eles criaram uma maneira de interagir com essa biografia, eles escolheram porque eles se depararam com um universo enorme de informações. Quando a gente põe discernimento aqui, cuidado para você não ficar pensando, não espiritualizar essa palavra, né? Isso é um cuidado. A gente vai tratar de educação cristã, quase sempre a gente tende a espiritualizar muito. Mas nós estamos falando aqui de operação mental. Discernimento é saber separar. Então, uma vez que ele ponderou, ele vai lidar com o universo de informação, ele precisa analisar, separar, deduzir, escolher com qual parte dessa informação ele vai dedicar mais tempo. E depois, então, disso feito, eles tinham que praticar e colocar em ação um texto em primeira pessoa e uma apresentação em primeira pessoa, e o resultado foi fascinante, né? A Poliana fez sobre Hatshepsut, que é a suposta mãe adotiva de Moisés. E foi legal que no texto dela ela dizia assim, eu, apesar de não ser do povo dos judeus, fui fundamental para a vida dos judeus. Isso já é discernimento, dedução e análise de um fato que ela percebeu, que era que essa rainha egípcia poderia ter sido a mãe de Moisés. E daí deduzindo muitos outros fatos. Então essa é a ideia de fazer e propiciar para o filho um mecanismo de raciocínio e de raciocinando a partir da palavra, buscando as raízes do pensamento, proteger a cabeça, proteger a mente contra todas as coisas que ele vai ter que lidar depois, não só em termos de conteúdo, né? Mas em termos de estar habilitado para analisar, para deduzir e para praticar algo diferente. Quando a gente vai para Provérbios, introdução de Provérbios, ele vai dizer isso para nós, que escreve Provérbios para aprender a sabedoria e o ensino. Eu acho tão interessante a sequência que ele tem aqui de aprender em sabedoria e ensino, entender as palavras de inteligência, e depois ele segue o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade. E aí vem a palavrinha legal, que é para dar ao simples. E quase sempre a gente atribui simples à humildade. Mas simples aqui no texto hebraico é a mesma palavra para aberto. Então seria para dar ao aberto prudência. E é a palavra de alguém que não tem portões na mente. Então, a construção de sabedoria e o discernimento passa para construir na mente portões, barreiras, para não entrar na mente qualquer coisa que possa chegar ao coração. Eu li no mês passado uma psicóloga da educação americana, eu acho que é Ruth Butterick, e ela defende a ideia de que sim, o coração, segundo a Bíblia, não está na mente. Ele está em algum outro lugar mais profundo que a mente, e que, num certo sentido, a mente é o porteiro desse coração. Então, se a gente prepara os nossos filhos para não serem simples, ou seja, não serem abertos, não terem interrogação para aquelas coisas que se colocam, nós vamos prepará-los para proteger o coração. E o padrão está nas Escrituras. Esse mesmo padrão aparece no cânon da Bíblia. A lei, o conteúdo da lei dos mandamentos corresponde à reflexão. Os poéticos correspondem à criação. A partir da lei, os poetas refletem e aplicam isso. O autor de Cantares ao amor, o autor de Eclesiastes à inutilidade, futilidade, ou esforço que nós fazemos na vida, o autor de Salmos ao culto e à história de Israel em si. E nos históricos eles já aplicam a lei. Então veja que mesmo no cânon, refletir, criar e aplicar, mesmo na forma da Bíblia, essas três formas de pensar estão sendo colocadas para nós. Quais são alguns princípios para a gente pensar? A mente é a fonte de tudo que nós somos. Portanto, importantíssimo que nossos filhos entendam que cuidar da mente é a prioridade número 1 deles. E só podem fazer isso por meio da palavra de Deus. Devemos controlar o que entra em nossa mente e que gera o que pensamos, sentimos e como interpretamos a vida. Isso é um autogoverno. Eu decido
mesmo que a coisa seja interessante, mesmo que a coisa seja engraçada, mesmo que a coisa me faça relaxar, de vez em quando eu decido não ver, não ouvir, por conta disso não alimentar em mim pensamentos que não deveriam ser alimentados na mente de um cristão. O que cultivamos dentro do nosso ser será o que seremos na nossa vida. Não tem escapatória, né? A gente é produto daquilo que nós vamos pensar, daquilo que nós vamos dar para os nossos filhos como combustível de reflexão. E acho que é muito importante lembrar que pensar é um exercício espiritual. Ainda que você não pense sobre um versículo da Bíblia, porque quando eu estou dizendo aqui de ensinar a partir da Bíblia, você não tem que achar um versículo na Bíblia para cada coisa que você vai ensinar. Senão você vai correr o risco de se tornar um herege, torcer o texto para caber dentro daquele assunto. Mas você precisa ter uma mentalidade bíblica, que é que discernimento eu vou produzir estudando esse assunto? Que tipo de pessoa eu vou produzir estudando esse assunto? Que tipo de discernimento meu filho já tem para ler determinados textos e para trabalhar com eles? Devemos glorificar a Deus com o nosso corpo e com o nosso pensamento. Renovar a mente pela palavra é a chave para uma vida plena e produtiva. Como renovar a mente, como esse exercício de identificar pensamentos que eu preciso combater com a palavra de Deus. Identificar nos filhos pensamentos que precisam ser combatidos com a palavra de Deus. Coisas comuns, por exemplo, pai, o que tem a gente pensar como Big Bang? O que está errado? Eu mostrar o que não está de acordo com isso. Né? Puxa, pai, o que está errado quando o pessoal vai, né, tratar de um seriadinho que a gente assiste e que incentiva divórcio, sexo livre, que trata o divórcio dos pais como uma coisa tão natural e comum, e uma mãe que acaba se tornando uma nova adolescente. Como é que essas coisas todas se encaixam? Por que a gente assiste? Por que a gente não assiste? Por que às vezes um adulto assiste e uma criança não pode assistir? Normalmente, eu tenho percebido aqui em casa com a Priscila que um seriado ele começa legal e a gente gosta dele. Mas depois, meio da segunda temporada, meio da terceira temporada, eles avacalham tudo. A gente começa achando que achou uma coisa, ufa, finalmente algo para se ver, e depois a gente já fala, opa, já não dá mais para continuar, já ficou complicado. Né? Pensar está relacionado ao modo bíblico de adquirir sabedoria. Talvez essa é uma das contribuições bíblicas mais interessantes que a gente pode dar para os filhos. Sabedoria não é algo etéreo, né? Sabedoria não é um dom sobrenatural. Sabedoria é resultado do exercício de conhecimento bíblico e análise da verdade de Deus. É produto disso. Ela não acontece com a gente sem isso. Então eu queria deixar com vocês uma coisa prática, que foi um método de devocional. O que você precisa? Da sua Bíblia, uma folha de papel e um lápis. Só isso. Tá? Se você, eu preciso fazer devocional com meu filho. Nossa, mas a gente esqueceu o livro. Não dá tempo de fazer a lição completa agora. O que a gente pode fazer? Fala assim, puxa, mas eu nem tenho uma folha em branco, eu tenho uma folha de rascunho. Não tem problema, serve. O que você vai fazer? Você vai pegar essa folhinha, vai dobrar em 4. Assim, aqui. Desse jeito. Tá? Dobrou em 4, você vai abrir de novo. E aí você tem 4 partes. Tá? Só para dividir a folha. Aqui na primeira folha, você registra o versículo que você está estudando. Então, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E aqui nos outros quadrados, nós vamos colocar refletir, criar e aplicar. Então, quando a gente vai pensando refletir, o que esse versículo significa? Puxa, eu tenho que descobrir o que faz um pastor. E o que eu quero dizer quando eu digo o Senhor é o meu pastor? O que equivale isso? Quando uma ovelha é pastoreada por alguém, qual a reação dela? Se a ovelha fosse gente e ela pudesse assinar um documento, como é que ela ia assinar? O que diria esse documento, esse contrato? Bom, beleza. Então, se o Senhor é meu pastor, quer dizer, eu acredito que Ele cuida, eu acredito que Ele faz o que é necessário, eu acredito que Ele me protege, eu acredito que Ele me ama, eu acredito que se o lobo me der um arranhão, Ele vai curar, mas eu acredito que Ele nem vai deixar o lobo chegar muito perto. Se o lobo chegar perto é porque eu fugi de perto. Tem tanta coisa sobre isso. Legal. Agora, o que eu posso criar? Eu posso criar algumas coisas assim. Quando é que Deus é meu pastor?
Ai, puxa, quando eu estou lendo aquele livro tão desafiador e eu não consigo compreender, o que eu posso fazer para isso? Ele é meu pastor para compreender coisas difíceis. Puxa, quando aparece uma doença em casa e a gente não sabe como lidar, ele é o pastor que me ajuda a lidar com a tristeza do meu coração. Aí, como é que eu faço para lembrar disso? Ah, já sei. Aí, no quadrado do aplicar, a gente vai fazer um quadro com um versículo e a gente vai colocar na sala de casa. E por uma semana, quando a gente chegar, nós vamos ler juntos e vamos pensar: o Senhor foi o nosso pastor hoje, em qual circunstância? E vamos compartilhar isso em família. É uma coisa que a gente preza muito educação por princípios é tentar colocar num padrão externo aquilo que a gente faz interno. Então, fazendo isso, a gente tenta mostrar para o filho que é assim que a mente funciona. A gente toma conta de uma informação, a gente pensa sobre ela, depois a gente responde a pergunta, o que eu posso fazer com ela, depois a gente põe na agenda uma dessas ideias para praticar e corre atrás disso. Tá? Várias coisas, vários momentos você pode aplicar isso. De repente você está lá lendo um conteúdo de ciências com o seu filho, né? Vendo quais são os principais grupos de vertebrados, certo? Ah, tá lá estudando sobre isso. E aí você vai lembrar daquele versículo dos Salmos: que variedade, Senhor, nas tuas obras. E você pode voltar, pega o seu pedacinho de papel, dobra, abre e escreve: que variedade, Senhor, nas obras. E de repente, na reflexão, você pode fazer uma devocional acadêmica, né? Que variedade do Senhor nas obras nós vemos, que variedade nós vemos na biologia, que variedade nós vemos na geografia, né? Que variedade nós vemos na astronomia. Como isso me faz criar? Tá bom, da próxima vez que eu for criar um mapa das estrelas, eu não vou encarar isso só como um estudo, ou quando eu for observar constelações, eu quero pensar nisso. Enquanto eu observo as constelações, eu vou repetir esse versículo: que variedade, Senhor, nas tuas obras. Como é que eu vou aplicar isso? Eu vou pegar a foto das constelações e vou mostrar para 2 amigos a variedade da obra de Deus. E vou dizer para ele: tá vendo? Estudar astronomia é também aprender a amar melhor a Deus. Então, são coisas que você pode, esse tipo de coisa é bastante útil quando você precisa improvisar, quando você tem o ahá, né, um momento assim de descoberta e não pensou naquilo, mas você pode aplicar a palavra de Deus naquele momento e assim fazer com que seu filho veja que o exercício do pensamento é adoração a Deus, ainda que nós estejamos estudando vertebrados, invertebrados, parte de plantas, como as plantas se reproduzem, ou quando nós estamos estudando partes de um idioma ou vendo geografia, não importa. Ele precisa ver que a palavra de Deus, ela não permeia só a nossa vida no conteúdo dela, mas ela permeia a nossa vida na maneira de pensar. Esse talvez é o meu versículo predileto. E eu acho que ele tem que voltar no nosso currículo sempre. Né? Toda vez a gente precisa lembrar dele. Então, só um mapinha para vocês aqui. Olha, no primeiro quadrante da folha, o versículo. Você pode copiar, dependendo do seu filho, pode fazer lettering, que ele achar mais legal aqui, pôr uma palavra-chave, não tem uma lei. Né? Depois a gente tem aqui definir cada critério, estudar os verbos, identificar princípios, meditar. A palavra meditar no hebraico é muito interessante porque é a mesma palavra para cochichar. Né? Não fica aquela meditação etérea, mas você está falando, repetindo, lembrando, vendo aqui no caso desse versículo, nem é estudar os verbos, estudar os adjetivos, né? Verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, que tem o afama, se tem verdade, se tem louvor, isso deve ocupar o pensamento. Na hora de criar, a gente tem, então, essa ideia de pensamento, relacionamento, comparação, que é escrever conceitos, definir alvos, fazer paráfrase, imaginar coisas do texto, escrever histórias, fazer gráficos. O William Hendrickson, perdão, ele tem um livro chamado Viva pela Palavra, Vivendo pela Palavra. E ele tem 10 estratégias para uma leitura de primeira ordem. E uma das estratégias é leia imaginativamente. Eu sei que agora quem for mais conservador vai ter um frio na barriga. Mas, por exemplo, ele lê a história de Davi e Golias como se fosse 2 gangues americanas brigando num quarteirão em Nova York, por exemplo. Né? E ele faz todo um floreamento dessa leitura. Lê imaginativamente. Né? Lê o Salmo 23. Se eu fosse uma ovelha, como eu descreveria um pastor? Né? Porque o Senhor é o meu pastor, ele
sempre faz tudo o que eu preciso. Ele nos leva para comer o melhor tipo de grama. Ai, que água, que rio é aquele que ele leva a gente para tomar água? E quando a gente tem medo, quando a gente escuta o urro dos lobos, a gente olha para ele e o medo logo passa, porque na mão dele tem uma vara poderosa que nenhum lobo pode enfrentar. E mesmo que a gente caia num buraco bem fundo, o cajado dele é maior do que o buraco. Então, ler de um jeito que a gente pode imaginar a palavra de Deus e depois aplicar isso. O que a gente pode fazer? Tem um projeto que a gente pode fazer, a gente vai compartilhar isso em qual parte da nossa vida, vai compartilhar isso com qual tipo de amigos, a gente vai compartilhar isso com a família, vai compartilhar isso com outros amigos, na igreja. Isso vem para a minha vida em qual área, em qual maneira, como é que a gente pode trabalhar essas coisas. Então, aqui, refletir, criar, olha só, o verdadeiro. Essa é outra ferramentinha útil, que você só precisa de uma folha de papel, escreve uma letra T nela e de um lado você põe, por exemplo, o que é verdadeiro. Né? E eu comparo. Qual é o contrário de verdadeiro? Mentiroso. Então, o que é verdadeiro e mentiroso sobre mim mesmo e sobre os outros? Mentiras que eu fico pensando sobre mim também não devem estar na minha cabeça. Né? O que é respeitável e indigno? É só pensar. Eu falaria para vocês tudo o que eu estou pensando, então é respeitável. Eu não falaria, então não devia ocupar o meu pensamento. O que é injusto e injusto, as pessoas acabam vendo das minhas ações. Então, esse tipo de reflexão que a gente pode fazer na nossa família. E aí, na hora de aplicar, o céu é o limite, né? Poxa, eu vou fazer um inventário de pensamentos. O que eu pensei no dia todo? Vou anotar, desde a hora que eu acordei. Haja papel, né? A gente pensa muito. Depois, eu vou prestar contas para alguém, vou falar com a minha mãe, com meu pai. Nossa, eu tive tantos pensamentos impuros hoje, mas eu não queria ter. Só que eu não consigo tirá-los da minha cabeça. O que eu faço para tirar esses pensamentos impuros da minha cabeça? Né? E a gente faz depois, ora sobre isso, procura outros textos bíblicos. A gente tem um seminário, geralmente eu dou presencialmente, que é aplicando os princípios na família. E quando chega no princípio de autogoverno, né? Em que áreas da vida nós temos que nos controlar, eu entrego um gráfico T para cada pai. E aí vem a pergunta, o que eu escrevo aqui? Eu falei, vamos fazer uma coisa? Escreva no externo, eu grito com o meu filho. Né? E agora você vai olhar para dentro de você e vai procurar por que você grita. E aí trava todo mundo, né? Porque embora seja uma coisa bem simples, tá? Ou fala, eu não grito, não, mas você perde paciência? Perco paciência com o meu filho, tá joia? Por que você perde a paciência? E todo mundo trava. E aí fala assim, como assim? Eu falei, deixa eu dar um exemplo para vocês. Eu sinto muita raiva, muita ira no meu coração. Daí eu grito ou perco a paciência. Qual que é o problema? É gritar ou perder a paciência ou é eu sentir ira? E aí eles falam para mim, sentir ira. Eu falei, legal. Então põe a outra coisa no papel. Quero pelo menos 3 coisas. Em 10, 15 minutos, eles conseguem escrever uma. E eu pergunto assim, por que a gente só consegue escrever uma? Quase sempre a resposta que aparece é porque é muito duro pensar nessas coisas. Ou seja, é o exercício de tornar a Bíblia como nosso espelho, né? A gente começa de fora para dentro e quando a gente chega dentro, a gente olha e fala, E se você aprender esse exercício do gráfico T, você pode fazer oralmente em qualquer espaço da sua vida. Eu me lembro um dia com as crianças, nós 4 estávamos no carro e começou um debate pessoal. Sabe o que é um debate pessoal? Quando um começa a falar do outro, sabe assim? Né? Talvez você pode apelidar isso de fofoca interna, assim, não sei. Um irmão começa a falar com o outro coisas que não levam a lugar nenhum. E eu me lembro que ele estava dirigindo, eu perguntei para ele assim, escuta, a semana passada vocês aprenderam na igreja uma música. Pai, qual? Aquela fala assim, a boca fala do que o coração está cheio, não é? É. Então eu falei, pensa uma coisa, tudo que vocês estão falando aqui revela que o coração de vocês está cheio do quê? Houve silêncio de meia hora, certo? E o Marcos falou assim, não é amor não, né, pai? Eu falei, não, não é amor não. Então se a gente gravar, e isso foi suficiente para ele parar e pensar, puxa, eu estou sentindo no meu coração alguma coisa que não que é diferente de amor pela minha irmã. E por mais que se meu pai perguntar para mim, você está sentindo raiva? Eu vou falar, não, pai, imagina, eu amo minha irmã. As minhas palavras estão revelando ao contrário. Então, essa mentalidade bíblica que a gente tem que colocar na gente primeiro. Né?
se a gente esquece, os filhos não vão aprender. De vez em quando a Priscila precisa me lembrar, olha, nós estamos demorando em fazer essas coisas, precisamos trazer isso de volta. Precisamos restabelecer essa prática mais uma vez, eles precisam aprender, voltar a aprender a pensar biblicamente nessas áreas. Não depende de um método, não depende do material que você usa, não depende do que você está fazendo. E quase sempre, se nós cada dia mais nos tornamos alertas com essa mentalidade bíblica, nós vamos ter muitas maneiras e muitas circunstâncias em que nós precisamos aplicá-lo, né? Quando a Silvia estava falando de linguagem, essa ideia de alimentar a construção de um novo vocabulário. E tentando, aqui a gente tenta preservar na mesa pelo menos uma versão bíblica mais antiga, porque à medida que o tempo passa, as versões vão facilitando, né? A versão revista e atualizada, ela tinha 8.000 palavras no vocabulário. A Nova Almeida tem 6.000. Né? À medida que as Sociedades Bíblicas Unidas recomendam uma revisão a cada 25 anos. Aqui no Brasil se esperou 60. Né? Tinha João Ferreira de Almeida, a versão que ele entregou para a sociedade virou a revista E Corrigida. Mas a revista E Corrigida é a tradução que Almeida fez, com poucas observações. E daí depois fizeram a atualizada, e 60 anos depois fizeram a Nova Almeida. No meio do caminho tiveram umas outras aí. Mas a gente sempre preserva uma um pouco mais antiga por conta dessa questão de vocabulário, né? Um estudo de palavra, por mais simples que seja, pensar numa... A gente viu aqui o quadrante, né? Um monte de palavras. Mas vou dizer para vocês, pensar numa palavra dessa só já é um exercício enorme, né? E sempre que você pensa, bom, verdadeiro é o quê? Adjetivo. Qual seria o substantivo? Verdade. Tem um verbo para isso, tem um monte de exercícios que com uma única palavra a gente faz. E num certo sentido, vai redimindo o vocabulário dos nossos filhos. Já que atualmente as coisas a que eles estão expostos vão expor eles a um vocabulário mais pobre, e quase todo mundo tem essa mentalidade de facilitar, né? Eu tenho lidado aqui com revisão de texto, e quase sempre o pedido do pessoal vamos fazer assim que é mais fácil, né? E agora, quando a Educação por Princípios chegou na editora, tem agora uns 4, 5 anos, e semana passada estava numa reunião de criação de novo material, e alguém falou uma coisa, olhou para mim, André, é melhor a gente mandar procurar no dicionário do que colocar uma explicação mais simples. Eu falei, agora você entendeu. É isso mesmo, melhor mandar procurar no dicionário. E, claro, a gente vai aprendendo e a gente se arrepende de tanta coisa que escreveu, né? Eu vou relendo os negócios e falo assim, puxa, como eu deixei isso acontecer. E logo falei para o meu chefe, nós temos que marcar uma revisão de vários materiais, de várias coisas, por conta dessa mentalidade nova que a gente vai adquirindo, né? E acho que isso é muito importante. Então, só para a gente resumir aqui. Primeira coisa, nós, como pais, precisamos fazer um exercício pessoal de ganhar a mentalidade bíblica. E, para isso, a gente precisa perder resistência. Qual é a resistência? É ser mais vulnerável à palavra de Deus. Não ficar com tantas desculpas quando nós fomos assaltados ou confrontados, que nós precisamos mudar de ideia em alguns pontos, que nós precisamos ceder em alguns pontos, que nós precisamos ser um pouco mais firmes em alguns pontos. Deixar que a palavra de Deus toque o nosso coração, fale com a gente, produza discernimento. Tudo bem, o Espírito Santo produz discernimento, ele fala com a gente, ele coloca um pensamento para a gente numa hora que precisa, mas é como uma faca, né? Todos vocês lidam com faca em casa, certo? A faca que não está afiada, ela corta, né? Mas a faca afiada corta muito melhor, corta muito mais precisamente. Então, como instrumento, quanto mais afiado a gente tiver, quanto mais discernimento pela palavra a gente puder colocar e plantar isso no coração dos nossos filhos, por menorzinhos que eles sejam, a palavra produz discernimento deles. Eu me lembro da história de hoje, uma moça que já é adulta, mas ela estava com 5 anos enxugando louça, e essa família não tinha televisão em casa. E ela falou, mãe, posso ir na casa do vizinho? E a vizinha não deixava, a mamãe não deixava porque a vizinha não tinha muito discernimento. E falou, não, 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 não. E por fim, a mãe disse, eu não vou repetir mais. E quando a mãe falou isso, ela repetia assim, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Ela tinha 5 anos de idade.
A mãe não falou no versículo com ela. Ela simplesmente lembrou daquele versículo que tinha aprendido e percebeu que estava desobedecendo a Deus, né? E essa é uma outra quebra de paradigma que a gente vai trazer para a nossa casa. Ser um pouco menos sensível com relação a nós mesmos. Ensinar os nossos filhos a pensar que uma desobediência é primeiro contra o Senhor, primeiro uma transgressão da palavra. A gente se acostumou a falar assim, né? Poxa, você deixou o papai muito triste. Mas eu costumo pensar assim, não, deixa o papai para lá. O problema não é ela deixar o papai triste. O problema é ela deixar o nosso Senhor, o nosso Deus triste. Esse é o maior problema. Por consequência, ela deixa a gente triste também, mas a gente precisa mudar isso. Então, trabalhar a nossa mentalidade bíblica. Depois, num segundo momento, pensar que trabalhar uma verdade bíblica não é necessariamente repetir o versículo bíblico, mas é estudar com essa mentalidade bíblica por trás. E não fazer separação, né? Nós vamos estudar ciência. Não, agora nós vamos estudar... Agora nós vamos estudar a Bíblia. Até agora nós estamos estudando uma coisa que não tem nada a ver. Vamos tirar essa separação. Qualquer exercício de pensamento deve glorificar a Deus e é um exercício de pensamento para a nossa vida. Então, para terminar essa minha parte, como é que a gente renova? Como é que esse processo de renovação da mente é constante? Precisa ser constante, precisa ser com dedicação, precisa ser palatável. Você precisa chegar no final do dia, se eu renovei a minha mente hoje, em qual sentido? Que conceitos errados eu troquei, né? Que coisa... E olha só, às vezes um conceito você vai ter que ficar nele por vários dias, porque você até degusta isso, mas não consegue mudar. A atitude não muda, o hábito não mudou, então ainda não aconteceu, não traduziu em ação. Até depois para essa questão de mudança intencional. O renovar da mente traz para nós mudança intencional. Mudança intencional de quem? Só nossa? Mudança intencional só do filho? Não, mudança intencional de todo mundo. Uma mudança intencional de todos aqueles que fazem parte da nossa vida, fazem parte da nossa casa. Então, parece ser um exercício um pouco mais assim pontual, mas não é. Deve ser, na nossa mente, um exercício constante. E nos nossos relacionamentos, nos nossos hábitos de estudo. E era isso que eu queria pensar um pouquinho com vocês hoje à noite. Depois, a gente vai deixar à disposição em algum lugar de PDFs aí, né, Gabo? Um PDF com essa informação já para você poder ter acesso, relembrar e trabalhar um pouco isso mais pessoalmente. Maravilha, muito obrigada, André, que aula maravilhosa, muito objetiva e para se colocar em prática, né? Uhum. Eu quero, pessoal, nesse momento que a gente tem para as perguntas e respostas, você pode abrir o seu microfone para fazer a pergunta ou digitar aqui no chat. Nessa exposição do André, você tem alguma dúvida, alguma pergunta que você gostaria de fazer? Todos que estão aí? Silvia, Liz, Renata, Daniel, Liliane, Josiele, Aline, Menifim, Primalheiros, Camila e William. Alguma pergunta para fazer ao André? Pode abrir o microfone, gente. Só agradecimento. Então, a Liliane está agradecendo. É muito boa, né, essa exposição. Muito boa. Tem uma perguntinha aqui, André. Pois não. Quando você falou do princípio, né, que o princípio ele é sintetizado ao máximo e é fruto de um pensamento, né? A pessoa pensou ao máximo sobre aquilo e conseguiu resumir o princípio. Você acha que o fato de haver essa dificuldade na síntese, porque não é só o brasileiro, né? Em geral, as pessoas em geral têm essa dificuldade da síntese, reflete um problema do pensamento? O que você acha sobre isso? Eu acho que o mecanismo que nós somos ensinados a pensar causa essa dificuldade. Então, veja só, para a gente chegar na síntese, a gente tem que fazer aquele exercício do todo para as partes, né? Eu tenho uma visão do inteiro e vou para a parte. E depois que eu analisar a parte, eu vou fazer uma interação da minha compreensão da parte à luz do todo.
E acho que isso que a gente não consegue fazer. No nosso mundo hoje, eu vejo que nós somos instigados a ficar nas partes. Então a gente vai vendo parte, 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 parte. De repente a gente olha para a nossa mão, vai. Se conhecimento fosse uma sacola, a gente está com a sacola cheia. Mas alguém pergunta para a gente assim, escuta, o que você tem na sacola? A gente não sabe responder. A questão do princípio é, eu saí do todo, então eu quero conhecer sobre isso. Eu fui no mercado e eu vi aquela infinidade de coisas. Mas quando eu colocar as coisas na sacola, você vai encontrar, você vai pensar, o que você tem aí? Eu sei exatamente o que eu tenho. Mas você não viu isso? Eu vi. Só que como eu preciso disso, dessa coisa, aquilo naquele momento não contribui para isso. Então como é que você sabe? Ah, porque o todo é esse. Então, é sempre essa ideia, eu tenho uma visão do todo, e isso requer um pouco mais de esforço, né? Então deixa eu tentar dar um exemplo aqui. Você vai usar aquele livro maravilhoso, Exploring Creation through Science. Ah, qual que é a sua primeira ação como pai? É ler o livro inteiro. Não tem jeito de você. Você tem que ler o livro inteiro. Você teve uma visão do todo. E aí depois você volta, agora vamos dar um capítulo. E aí você sabe, puxa, eu vou me concentrar nisso daqui, porque lá na frente tem uma outra coisa. E qual que é o princípio? O princípio é uma frase que eu vou sintetizar e ela vai me fazer lembrar de tudo no capítulo, porque tudo me converge para esse todo. E esse todo faz me lembrar todas as partes. Então eu acho que o problema grande é na maneira que a gente conseguiu, ou que a gente foi ensinado a pensar, ou que a gente foi ensinado a estudar. Né? Muito em cima de conseguir, a ideia de conhecer muito, é conhecer muitos detalhes. Quando a gente devia conhecer muitos princípios, porque quando eu precisar de detalhes, os princípios me levam naturalmente a isso como consequência de dominar essas coisas mais basilares e fundamentais. Né? Então você sempre pergunta assim, o que é ser um cristão? E a pessoa não consegue resumir isso numa frase porque ele não entendeu o todo, ele está perdido nos detalhes. Verdade. Né? A gente percebe muito isso quando você pede para a pessoa contar. Esse livro fala sobre o quê? Uhum. A pessoa fica vagando, mas deixa eu ver o que fala esse livro, né? Sabe uma coisa muito comum? Você dizer assim, você está falando de um assunto, né? E aí, o que esse livro diz para você? A pessoa fala assim, são tantos detalhes, tanta coisa boa, ela já perdeu o ahá do livro. É verdade. Né? Ela tá com, não é que ela não entendeu, ela está com tudo na mão, ela sabe aquela pessoa equilibrando aquele monte de coisa, mas não tem o fio da meada, não consegue dizer assim, ó, esse livro faz você pensar nisso e vai tornar você o melhor administrador, ponto. Ah, mas ele tem tantas coisas, tá, mas todas essas coisas, elas cooperam para ele ser o melhor administrador. O negócio está ali, é ali que é o ponto. Ah, mas fala de namoro. Não, mas o namoro era só para a namorada perceber que o cara sabia guardar dinheiro. Você não entendeu isso? Tudo tem a ver com esse ponto, né? E acho que isso é a principal coisa. Ó, tem uma perguntinha. Tem uma pergunta da Jussiele. É possível... Pode ler. Pode ler, desculpa. Pode ler. É possível aplicar essas dicas com crianças a partir de qual idade? Olha, a gente aplica essas regras a partir com crianças de 3 e 4 anos. Elas já conseguem. Tá? Assim, poxa, mesmo que elas tenham muita facilidade de lidar com informação, se você pode aplicar o gráfico T, por exemplo, com a ideia do mimetismo, tipo assim, Davi foi corajoso. Então legal, você, meu filho de 4 anos, vai ser o quê? Corajoso. Davi demonstrou coragem quando ele matou um leão e um urso. Quando é que você vai demonstrar coragem? Ai, mamãe, apagando a luz do meu quarto para dormir. Isso. Por que Davi demonstrou coragem quando ele foi matar um leão e um urso? Porque ele confiava no Senhor. Então, por que você vai demonstrar coragem quando for apagar a luz do seu quarto? Porque você confia no Senhor. Então, você pode usar, Jussiele, isso com crianças bem pequenas. A maneira é a profundidade e o grau de raciocínio que você vai exigir dela. Se você começa essa coisa de bem pequeno, o que você vai fazendo com o gráfico T? A preocupação não é tanto o conteúdo, mas a preocupação é treinar a criança numa maneira de raciocinar. Então, a ideia é, ele enfrentou o leão e o urso, isso significa coragem. Eu não estou só colocando a coragem por fora. Ele matar o leão e o urso é resultado da coragem. Então, quer dizer para a criança, porque ele tinha coragem no coração, porque ele pensou na coragem, porque ele aprendeu a coragem, ele fez isso. É muito mais do que o conteúdo, é ensinar esse jeito de raciocinar. Uma das coisas que vai ser muito difícil para nós é porque a gente não tem paciência de esperar a criança pensar.
É verdade. A gente, E a mais gente, uma pergunta aqui, é, André, da Camila. a gente fica assim, olha, faz uma pergunta, a gente, né, ele não dá tempo. Isso é um hábito para vencer também. Vamos lá, próxima pergunta. É da Camila. Olá, gostaria de Ah, agradecer muito por esses ensinos preciosos. Amei as estratégias do gráfico T e da folha dividida em 4. Tenho uma pergunta. No livro sobre currículo cristão de Paul Gell, né? A uhum. EP é indicada para ser iniciada a partir dos 3 anos. Como podemos preparar para a EP quando nossos filhos ainda são muito pequeninos? Então, veja só, a grande mudança da EP é como você encara a criança. Isso daria outra masterclass, que é o seguinte. Em resumo, a EP se nega a ver o ser humano num desenvolvimento, numa visão desenvolvimentista piagetiana. Então, a gente não vai dizer o princípio da individualidade me prende de aceitar que a criança é um produto do meio. Ela é um ser singular que foi desenhada com habilidades, vocação, potencial e colocada na nossa família. A maneira com que eu vou estruturar o meio são de dar oportunidades para que essa vocação floresça. Então, essa é a primeira coisa que você tem que pensar. Quando você vê lá o Podiel dizer eduque seu filho por princípios a partir de 3 anos, por trás do pensamento dele está essa ideia de que uma criança de 3 anos é capaz de refletir, é capaz de pensar, é capaz de deduzir princípios, é capaz de gerar aplicações isso para a sua vida. Não com toda a complexidade que a palavra traz para nós adultos. Por quê? Não porque ela não tem capacidade, mas porque ela não tem maturidade. Então são duas coisas diferentes. Qual que é a diferença na EP para esses estágios da vida? Não é o grau de capacidade, mas é o grau de maturidade. Então pensa, nós adultos, nós já vivemos bastante. O grau de conteúdo que nós temos para refletir sobre determinado assunto é muito maior do que uma criança de 3 anos. Ele está começando a vida agora. Então, eu olho para essa criança de 3 anos e eu penso, ela é capaz, só que ela não é madura, ela não tem conteúdo. Então, nesse sentido que o Podiel vai trabalhar. E aí, se você olhar lá o currículo que ele propõe para crianças de 3 anos, vai passar bastante por essa história de criação e as histórias de Jesus. Por quê? São histórias básicas para aquilo que a criança pode imitar. A história de Jesus para desenvolver caráter, a história da criação para desenvolver um sentimento de origem, soberania e propósito. Tá? Então, mesmo que ela não pense assim, quando eu estudo a criação, eu entendo o meu senso de existência e o futuro do propósito da minha vida. Ela não vai entender isso, mas ela vai entender, Deus me criou, Ele me ama muito, e Ele me criou de uma maneira especial. Eu sou único. Isso tem uma série de outros desdobramentos. Tá? Então, o tempo que a gente dedica para ensinar essa criança, como essas coisas todas vão diferindo, né? Mas ele vai crer nisso. Aquela criança que está ali é um ser singular e ela tem muita coisa para aprender a partir dos 3 anos. Ela vai ter muita coisa para deduzir. Então, Deus criou o mar, os peixes. Vamos pegar na água. Para que serve a água? Vamos tomar água. A água serve para tomar banho. Pronto, ela já deduziu uma coisa nova. A água serve para escovar o dente. Pá, ela já conseguiu, né? A água serve para dar banho no cachorro. Então, esses insights que a gente precisa valorizar e a gente sempre leva a criança de volta para o outro. Tá vendo? A água que dá banho no cachorro, a água que escova o dente, a água que lava o rosto, a água que a gente toma banho, toda essa água foi Deus que criou. E quando ele criou, ele tinha isso e muito mais. Quando a gente vê essas coisas, a gente só descobre o que ele já sabia antes, porque ele é muito inteligente. Então, a gente sempre volta e estabelece isso dentro do contexto e volta para a parte, e vem para a verdade geral e volta para a parte. E você pode fazer isso com as crianças pequenininhas ainda. Se os seus filhos são ainda menores de 2 anos, o que você faz? Escolhe uma história e sempre que você contar essa história para ele, chega nele, certo? Então, vou dizer já para você. Jesus, o Pedro não conseguia pescar. Jesus apareceu e fez ele pescar muitas coisas. Então, quando o Pedrinho não conseguir repartir o brinquedo, quando o Pedrinho não conseguir guardar a mamadeira no lugar certo, quando o Pedrinho fizer uma coisa que a mamãe falou para não fazer, ele tem que pedir ajuda a Jesus. Jesus ajuda a gente a fazer as coisas que a gente não consegue. Então, sempre essa história de colocar a verdade, o todo da história para a criança, e desde pequeno ir acostumando que ela pense, que ela repita, que ela faça cair a ficha naquele momento.
Tá? Então, essa ideia do currículo lá de Paul Jarvis. Pode ver que lá ele vai colocar... foi difícil traduzir essa palavra, porque em inglês é imminency of Christ. E não tem uma palavra só para isso, porque ele está querendo dizer que a criança entenda qual é a origem, a natureza de Cristo. Então, não tem uma palavra só para imanência que a gente usa, ela não reflete tudo isso, né? Essa riqueza da identidade de Jesus como Deus e como homem, que a criança deve aprender desde cedo, não em toda essa riqueza teológica, mas Jesus é aquele Jesus da Bíblia, mas é Jesus que atua na minha vida também. Mais tarde ele vai entender, é o Jesus que atua na minha vida por meio do Espírito Santo, mas não ainda naquele momento. É só a convicção de que Jesus não está lá longeão, ele está aqui perto, e depois a gente vai elaborando isso. Lembra que eu falei que é a questão, não a questão do conteudismo, porque a gente volta nisso, tá? Só para vocês terem uma ideia, o currículo da FACE, Foundation for Christian American Education, hoje essa foundation, ela tem muito mais pais homeschoolers do que escolas, né? Eu fiz em julho um curso com eles, de 70 alunos, 50 eram pais homeschoolers, por exemplo. Então, assim, eles são quase uma associação de pais homeschoolers, né? Então, o currículo deles para kindergarten, para uma criança de 4 anos, trabalha um único princípio o ano inteiro, desdobrado numa infinidade de matérias, né? Quando chega nos adolescentes, eles nem têm, por exemplo, uma área de inglês. Eles têm uma área de literatura. E se estuda língua e gramática a partir de literatura, né? Mais ou menos parecido com o exposition do challenge, né? Então, essa ideia de pensar sempre assim, mais na habilidade, mesmo que o conteúdo se repita, mais num canal de pensamento. Isso que está ali nesse livro do Paul Jarvis, que eu sei que tem bastante família homeschooler lendo o livro de currículo do Paul Jarvis, mas é bem importante ler dentro desse contexto de pensamento. Ele não pensa em idade como etapas de desenvolvimento de capacidade ou inteligência, mas sim de maturidade. E à medida que a gente matura a mente que já é capaz de pensar, a gente vai elaborando mais detalhes de um campo de conhecimento. Tá? Fantástico. André, tem aqui 2 agradecimentos. Muito grato pela riquíssima palestra, me ajudou muito na organização das ideias. As técnicas apresentadas se encaixam perfeitamente na sequência didática para os conteúdos pedagógicos. E a Camila também falando perfeito. Muito obrigada, caro irmão André. Gente, fica feliz de ser útil. Para encerrarmos aqui, né, vou falar também dos que foram sorteados, eu já sorteei, enquanto você estava na sua exposição. Né? É um título. Você tem aí o livro para mostrar, não, né? Eu tenho. Tem? Vai falando que eu vou buscar aqui. É um título infantil e o título de adulto. Eu já tenho os sorteados aqui, que ganhou o flashcard, o título infantil e o título de adulto. E também, gente, eu queria agora que a gente fizesse um bate-bola aqui no chat, todos vão para o chat, e você resuma, coloca aí no chat para todos uma síntese. O que você aprendeu hoje, né? Em uma frase, vamos aplicar a síntese aí, o princípio. Qual foi o princípio? O que te marcou nessa masterclass aqui que você gostaria de compartilhar? Pode ser uma palavra, uma frase. Vamos aplicar já o que o André ensinou. Eu levei para o escritório. Levei tudo para o escritório. Vamos aplicar uma frase, uma síntese do aprendizado de hoje. Isso, aqui, ó, aqui tem. Esse é o lançamento, mas é dessa mesma coleção. Tá? Marquinhos. Marquinhos está aqui. O Marquinhos está aqui perguntando se eu quero café. Que fofo! Então, aqui tem o Clube de Leitura da Poli, que vai sair agora no começo do ano. Mas essa mesma coleção, os livros tem essa carinha aqui. Tá? Então, é o Clube de Leitura da Poli, mas o que vai ser sorteado hoje é um título infantil. Conversas de Ferramentas. Conversas de Ferramentas. E o de adulto, qual é? É a EP Um Primeiro Olhar. Uma introdução à educação no EP Um Primeiro Olhar. Tá? Então, vamos falar. Quem ganhou, aqui eu numerei e joguei no sorteador, tá, gente? É Renata Ariel, Liliane Andrade... E também um flashcard, Aline Marques, tá bom? Eu vou enviar, vou entrar em contato com vocês. Aí a Renata...
Muito bem. Ariel, Ô, Gaba, agora eu não pude ficar o tempo todo, mas o pouco que eu consegui ouvir tem tudo a ver com o meu curso. André, você tem que fazer meu curso! Eu vou fazer. Ano que vem eu vou fazer. Mas vamos lá, gente. Não foge, não. Vamos colocar aqui. A Liliane já colocou. A simplicidade de aplicar a EP me encantou. Mas Isso. vamos lá, uma palavrinha, resume aí. Vamos sintetizar essa masterclass. Coloca aí no chat. Obrigado. Uma palavrinha do que você aprendeu hoje. Eu vou colocar a minha aqui também, André. Vamos lá. Vamos lá, gente. Pensando. Tempo. Tá, 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 tá. A minha musiquinha dos meninos do Challenge era assim, tan, 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 pra matemática. Os meninos do Essential. Cadê a Lissandra? Tá aí? Vamos, Alessandra, leitura dinâmica. O que você aprendeu hoje? Você vai vir para São José, Alissandra, dar um curso aqui, ao vivo? Eu quero fazer ao vivo. Olha, a A Silvia... Gaba não me deixa, eu tenho que escrever, tenho que tudo junto, eu não consigo falar e escrever. Eu tenho que achar onde é que é o chat no Olha celular. só, vou ver, tá? É aqui no chat para todo É, mundo, mas tá? no meu celular eu Quem tenho que que é, apertar um monte de lugar Então aqui. vamos quem ler aqui o que, brainstorm do pessoal. quem que é Educar Samsung? segundo os princípios é forrar e elevar a mente para a glorificação de Deus. Silvia Martins. Menifim, com essa explicação transformou minha forma de ver e de entender esse ensino tão precioso. Quero muito mais. Renata Ariel, renovação de mente, exteriorização do aprendizado. Ok. Gaba, a importância da síntese para o pensar. Camila, ajudar nossos filhos a refletir, criar e aplicar as verdades preciosas do nosso Deus e nosso grande legado para eles e futuras gerações. É isso aí. Quem Que bom. Ó, eu vou sim, André, vamos agitar. Eu preciso, gente, vocês que têm que ler e partir do todo para o detalhe, tem que Olha saber aí. fazer pré-leitura. As pessoas, não dá para fazer leitura tradicional, isso tudo aí, não. É difícil, é muito dolorido. Maravilhoso! Eu estou muito feliz, tem tudo a ver. Eu vou mostrar essa aula para o meu pai, ele vai amar A também. gente vai fazer uma masterclass com você, Alessandra, para Vamos, Isso. vamos. sobre leitura Mas de... eu quero ir lá em São José, pegar aquela galerinha toda que tem lá de homeschool e botar para ler 1000 palavras por minuto, entendeu? Pela boca do balão. Conte conosco aqui. Você está pertinho, dá até para vir de carro. Ô, André, você pode colocar os links Eu onde a posso. gente encontra esses livros, colocar os links, eu vou colocar esse vídeo no YouTube também, e com os links. E na editora, né, editora cristã evangélica, que livros você indica que... Ó, esse que eu coloquei aqui é essa série de livros infantis. Ih, mas agora... Ah, Não, não. você colocou no privado, não veio para Peraí, como é que eu faço? Ah, sei. everyone. Todos. Isso. Pronto. Essa é a série que eu escrevi para que as crianças entendam esse jeito de pensar. Então, é para ler com as crianças. Quem ganhou o livro hoje ganhou Conversa de Ferramentas. Conversa de Ferramentas vem com musical, feito pelo Alberto de Matos. Eu não sei se todo mundo conhece, a turma do Print, a antiga turma do Print, o Salt, o Chuchu. Então, ele fez um musical, tá? É simplesmente sensacional. A música do Linha do Tempo foi gravada por Cristina Mel. É uma música muito tocante. Que fala sobre um trecho dela, fala: escreva sua história na linha do tempo, no tempo que Deus lhe dará. É muito legal para cantar com as crianças, botar no carro, ouvir. Tem uma música sobre clássicos da literatura e biografia, tá? É muito legal. Então, aí tem essas coisas para criança. O que eu vou colocar aqui agora, eu costumo dizer, eu estou dizendo lá na aula, Gaba, que o pessoal os assinantes vão receber, então eu só vou dizer um pouquinho aqui, lá eu digo mais devagar. E esses livros do link aqui que eu botei agora, eles são da série Aprender a Palavra. Se você quer entender mais educação por princípios, precisa estudar essa série, porque quem fez são pessoas que dominam essa filosofia muito bem. Então, ao ler esses livros, você consegue entender como é que é essa coisa de refletir, criar e aplicar na prática, né? Eu estava relendo esses dias, número 5, que é sobre descobrimento do Brasil numa perspectiva cristã. É muito legal, né? Trata de
documentos, fontes primárias, é bem interessante, vale a pena. Eu tenho esse volume, é fantástico, gente. Muito legal, sabe? Meu Então, Deus. eu coloquei aí os dois os dois links. Na Amazon, você encontra Aprender a Palavra, o que é... Toda essa série Aprender a Palavra é fantástica, né? São quantos volumes, André? São 15 volumes. 15 volumes, vale a pena, gente. Começa lá no... E os pais homeschoolers têm um desconto de 30%. Então, você conhece o material no site, mas entre em contato com a gente por telefone, porque você garante o seu desconto, tá? Senão, agora, nessa semana, todo mundo tem 30%. Então, inclusive, nós temos biografia de Lutero, Calvino e Tyndale. Você pode comprar com 30% de desconto, tá? Muito obrigada, André. Agora eu quero que todo mundo abra o microfone para a gente dar uma salva de palmas aqui para o nosso convidado. Gente, todo mundo abrindo o microfone. Vamos lá! Muito bom, André. Muito bom. Obrigada. Eu queria só botar mais um link aqui, Gaba. Pode colocar. Que é o link dos cursos EAD para quem gostaria de conhecer mais a EP, tá bom? Tá ótimo. Só que eu estou tentando entrar aqui e ele não aparece. Olha, não é possível acessar o site. Deu algum defeito. Ok. Coisa impressionante. Mas você vai me mandar esse link, né, para colocar nesse vídeo. Eu vou mandar esse link. Eu vou mandar esse link Tá. E aí você põe lá, tá bom? Tá, eu vou colocar no YouTube. Ano que vem nós teremos uma turma específica para homeschoolers, então eu queria começar a divulgar já isso. Não, o PDF também vai estar lá junto com o nosso com o vídeo, tá? A gente coloca a apresentação. Muito bem. Gente, muito obrigada a todos. Todos ficaram aí firmes. E vamos em frente, que sexta-feira tem outra Masterclass com a Silvia Martins, falando de pensamento, língua portuguesa e educando o pensamento também. Muito bem. Ensinando a linguagem, educando o pensamento. Isso, vamos lá. Tá bom, queridos? Muito obrigado, boa noite para vocês. Que tesouro, muito obrigada, que Deus os abençoe. Obrigada a vocês, gente, por estar aqui conosco. Um grande abraço. Obrigada, André. Tchau, tchau. Boa noite, Liz. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, Liz. Tchau. Tchau.